Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcele e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o sono. O sono e os sonhos são muito misteriosos, até considerados místicos por algumas pessoas e muito falados, né, na literatura, na arte, na ciência. A cada dia que passa, a gente simplesmente abandona os nossos companheiros de trabalho, de profissão e vamos para as nossas casas dormir. Podemos adiar o sono, mas chega um momento, né, que ele nos vence, que ele nos subjuga. Então, o que a gente tem em relação à ciência é que o sono parece ser algo universal entre todas as espécies de animais. E a privação prolongada de sono é algo que é simplesmente devastador para o nosso organismo. Então, pessoal, o sono é algo muito, muito importante nas nossas vidas, tão quanto comer, respirar. Mas por que nós dormimos? Qual o propósito do sono? Por que a gente precisa dormir? Por que a gente precisa descansar? Quais são os objetivos por trás do ato de dormir? Apesar de vários anos de pesquisa, né, a única coisa da qual nós temos certeza é de que o sono vence a sonolência. Então, mas uma das coisas mais lindas, né, em relação à ciência é que a falta de um consenso, ela acaba inspirando um florescimento de novas hipóteses. E a pesquisa acerca do sono não é uma exceção. Apesar de tudo isso, nós podemos descrever algumas coisas que nós não conseguimos explicar, e o sono, ele vem sendo esplendidamente estudado ao longo dos últimos anos. Sem mais delongas, né, vamos começar o vídeo agora falando sobre o soninho. Então, pelo que a gente sabe, né, todos os mamíferos, aves, répteis parecem dormir. Embora somente algumas espécies de mamíferos e algumas aves possuam um sono REM. Né, mas o que seria esse sono REM que tanto as pessoas falam? Né, REM vem da palavra em inglês para Rapid Movement Eyes. Ou seja, é um momento, né, em que a gente tem os nossos sonhos mais vívidos durante o sono, né? Quando a gente está lá dormindo e aí os nossos olhos eles ficam se movimentando de forma muito rápida. E aí a gente acaba, né, tendo esses sonhos que parecem reais. Em relação às outras espécies de animais, o sono é algo que varia amplamente. Por exemplo, ele pode ir de cerca de 18 horas em morcegos, gambás, para até cerca de 3 horas em girafas, cavalo. Então, muitas pessoas argumentam que um comportamento tão universal quanto o sono deveria ter uma função crítica, né? Porque senão essa necessidade de dormir já teria sumido ao longo da evolução da nossa espécie. Mas qualquer que seja a função, nós temos razões suficientes para percebermos que o sono, ele tem sim uma importância, né? Principalmente quando nós pensamos a respeito do nosso encéfalo. E que a consequência mais óbvia em relação à privação do sono é do prejuízo cognitivo que a gente tem no dia seguinte, né? Quando você passa um intervalo de tempo muito longo sem dormir. Então, você pode muito bem passar 8 horas deitado na sua cama sem dormir, né? E isso vai fazer, claro, que você recupere em relação ao esforço físico que você teve ao longo do dia, mas isso não vai fazer com que você esteja na sua melhor forma mental no dia seguinte. Quando a gente para pensar em relação ao reino animal, alguns animais eles possuem uma necessidade maior do que outros em relação a dormir. Imagine viver a sua vida inteira em águas turbulentas ou muito profundas, em que você precisa respirar pelo menos a cada 1 minuto e que um rápido cochilo seria algo inconveniente, né, a depender das circunstâncias e que você poderia estar colocando o seu corpo em risco. E aí nós poderíamos pensar em relação às baleias e os golfinhos. As baleias e os golfinhos dormem aproximadamente o mesmo tempo que os seres humanos. Mas tem algo que é muito interessante, que provavelmente você já ouviu falar, né? Mas que você não sei se você sabia como que funciona esse mecanismo em relação ao cérebro de um golfinho, por exemplo. Eu vou trazer aqui agora o exemplo do golfinho nariz de garrafa. Esses golfinhos, eles possuem uma característica muito interessante, muito incrível, né? Eles conseguem dormir com apenas um hemisfério cerebral, né? Ou seja, eles dormem, né, cerca de 8 horas, mais ou menos, né? Aproximadamente a mesma quantidade que um ser humano dorme. Mas eles conseguem ter 2 horas de sono não REM com o hemisfério, né, esquerdo, por exemplo. Passam 1 hora acordados e mais 2 horas dormindo, né, com o outro hemisfério. E assim por diante, né, durante um total de cerca de 12 horas por noite, né? E isso dá um novo significado àquela expressão, né, quando você diz, que tá meio dormindo, né, que o golfinho, ele dorme com metade do cérebro e a outra metade não, né? Mas não há evidência de que baleias ou golfinhos tenham sono REM. O que a gente consegue perceber é que os golfinhos, eles evoluíram mecanismos que são extraordinários, né, para sobreviver. Então, esse fato de que os golfinhos, eles não ficam sem dormir, mesmo que eles durmam metade de um cérebro e metade não,
faz com que a gente se pergunte, né, que venha para a questão central do vídeo, que é: por que então nós dormimos, nós os seres humanos? Não há uma teoria amplamente aceita em relação à função do sono. Porém, as ideias mais razoáveis podem ser colocadas em teorias como as teorias de restauração e as teorias de adaptação. Então, a primeira teoria de restauração ela é um pouco mais óbvia, né? Que ela diz que nós dormimos para estarmos preparados, né, recuperados para uma nova jornada no dia seguinte. Já em relação às teorias de adaptação, nós dormimos simplesmente com o objetivo de evitar problemas, seja em relação a possíveis predadores, seja em relação ao fato de que durante esse período em que estamos dormindo, nós estamos mais vulneráveis, ou simplesmente para evitar características, né, do ambiente que poderiam ser danosas em relação ao meu corpo, ou simplesmente para conservar energia. Se o sono é um restaurador, então o que será que o sono está restaurando? O repouso tranquilo certamente não é um substituto para o sono. Dormir é alguma coisa a mais que um simples repouso. A privação prolongada de sono pode nos trazer problemas físicos, comportamentais, em relação à cognição e vários outros problemas em relação à nossa saúde física, mental. O sono, ele nos renova da mesma maneira que o ato de beber e de comer. A maioria das evidências científicas indica que o sono não é um momento de reparação aumentada dos nossos tecidos corporais. Contudo, é possível que algumas regiões do nosso encéfalo, como o córtex cerebral, consiga alcançar, né, um estágio de repouso essencial durante esse sono não REM. Então, pessoal, essas são algumas das teorias a respeito da função crítica que o sono apresenta em relação a nós, né, seres humanos, e aos outros animais, da importância que ele tem, tanto em relação a processos de restauração, para que a gente possa se sentir recuperado para um dia seguinte, por exemplo, né, em lidar com a resolução de problemas ou para fazer determinadas atividades do nosso dia. A gente tem alguns trabalhos, né, que mostram que há, sim, uma importância em relação a dormir, né, em relação aos processos cognitivos, de formação, de armazenamento de memórias. Mas não, você não vai aprender a falar uma nova língua dormindo. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês possam sempre estar me acompanhando no meu canal. E eu pretendo trazer várias outras curiosidades interessantes a respeito, né, de outras questões fisiológicas do nosso organismo, já que eu sou apaixonada pelas ciências fisiológicas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e beijinhos plurais e até mais!